Amados irmãos, nós vamos abrir a palavra de Deus mais uma vez no texto que nós estamos trabalhando já há vários domingos. Estamos no Salmo 119, nesta série de exposições bíblicas com tema A Gloriosa Lei do Senhor. Salmo 119. Nós vamos para mais uma sessão deste salmo, especificamente, irmãos, a sessão do verso 97 a 104, versículo 97 até o versículo 104. Esta é a preciosa palavra de Deus. Nós vamos ouvir a leitura do texto, assentados, vocês assentados como estão. E eu quero fazer coro com aquilo que nós ouvimos enquanto orávamos, na oração pela qual nos conduzia nosso irmão diante do Senhor. O privilégio que temos de abrir as Escrituras, de ouvir a exposição da palavra de Deus. Privilégio que muitos não têm, que Deus nos encontre fiéis à sua palavra, que o Espírito dele ilumine os nossos olhos e que nós não usemos a palavra de Deus como pretexto para atender aos nossos caprichos humanos, as nossas vaidades, os nossos anseios, mas que nós possamos recebê-la como conselho de Deus para a nossa alma, tal qual ela é, e encontrar nela aquilo que a alma precisa, aquilo que a nossa mente, aquilo que o nosso coração tanto necessita. A palavra de Deus diz assim, então, a partir do verso 97, Davi escrevendo: quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. De todo mau caminho desvio os pés, para observar a tua palavra. Não me aparto dos teus juízos, pois tu me ensinas. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Por meio dos teus preceitos consigo o entendimento. Por isso detesto todo o caminho de falsidade. Amém. Amém. A lei que nos dá prazer. É sobre isso que nós queremos pensar nessa manhã, à luz dos versos que nós acabamos de ler. Temos meditado e refletido sobre muito do que a lei de Deus produz, sobre muito daquilo que a lei de Deus realiza, daquilo que ela executa na nossa vida, no nosso coração, na vida do povo de Deus. E dentre tantas coisas tão preciosas, tão boas, tão benditas que a lei de Deus produz, que a lei de Deus faz, realiza na vida do povo de Deus, está a de que ela produz prazer ao coração, ela gera alegria, prazer, deleite ao coração daqueles que temem a Deus. Meus irmãos, naturalmente o homem, ele está muito mais afeiçoado, muito mais disposto, muito mais inclinado aos privilégios, aos direitos, do que exatamente às obrigações e aos deveres. Essa é uma verdade. Mesmo nós que já fomos alcançados pela graça de Deus, redimidos, mesmo nós que já tivemos, como já oramos nesta manhã, os pecados perdoados, fomos lavados pelo lavar regenerador da palavra de Deus,
Mesmo nós que assim nos achamos, que assim nos encontramos para sempre em Cristo e Ele em nós, mesmo nós, meus irmãos, acolhemos com muito mais facilidade as promessas de Deus. Quem de nós não deseja ouvir acerca das promessas do Senhor? Quem de nós não se agrada, não se deleita, não se afeiçoa rapidamente a ouvir acerca das promessas de Deus, das bondades de Deus, das misericórdias de Deus? Mas, meus irmãos, é fato que com respeito às obrigações, aos deveres para com Ele, para com a sua lei, por vezes nós nos sentimos assim tão desafiados, não é verdade? Tão desafiados a empregar mais força, mais energia. Parece tão suave, sempre as promessas nos parecem tão leves, tão gostosas. Mas a verdade é que nem sempre os deveres para os quais o Senhor nos convoca, para os quais Ele nos exorta, nos admoesta, nem sempre nós nos achamos assim tão quedados, tão inclinados. E a gente precisa fazer um esforço maior, não é? Por exemplo, nos arrancar da cama no domingo de manhã, 3, talvez 2 horas antes do momento do culto, o que é um mandamento de Deus. Nos ajuntarmos na presença de Deus, no dia do Senhor, para cantarmos hinos, salmos, louvores, para orarmos juntos, para confessarmos juntos os nossos pecados, para recebermos o alimento da palavra dele ao nosso coração. Este é um glorioso mandamento de Deus para nós, para a sua igreja, em todo o tempo. E sim, nós amamos fazer isso, nós nos sentimos bem, mas nem sempre sair da cama, acordar mais cedo, tomar aquele banho, vestir a roupa, sair de casa, nem sempre isso é assim tão suave como ouvir a promessa do novo céu e da nova terra que se farão pelo poder de Deus, sem que não tenhamos que mover uma pedra para isso com as nossas próprias mãos. Ele fará tudo. Ele é o grande construtor de todas estas coisas benditas e maravilhosas. Mas às vezes nós precisamos desprender, nos dedicar, queimar um pouco mais de gordura, de energia, não é? Aplicar um pouco mais de força para com os deveres. Isso é uma realidade na minha vida, na sua. Meus irmãos, as palavras de Davi, nesta nova sessão do Salmo que nós acabamos de ler, as suas palavras nos ensinam exatamente como é possível estarmos tão afeiçoados, tão apegados, tão apaixonados pelos aspectos, todos eles, da lei de Deus, suas promessas, seus deveres, ao ponto de que amar esta lei será a resposta de aceitação e de adequação à vontade do Senhor. Deixa eu repetir isso, que é muito importante. Tente memorizar, tente pensar sobre o que você está ouvindo agora aí, rapidamente. As palavras de Davi, aqui nesta sessão, elas nos ensinam, nos ditam. Elas pretendem fixar em nossa mente e coração que é possível, irmão querido. É possível estarmos tão afeiçoados à palavra, à lei, tão apegados à lei, tão quedados à lei de Deus e aos seus aspectos, sejam suas promessas para nós, sejam os deveres para com ela, e tão apegados a isto, tão conectados, tão apaixonados pela lei, ao ponto de que amar esta lei, ao ponto de que dizer como Davi, quanto ama a tua lei,
esta será a nossa resposta de aceitação e de adequação à vontade de Deus. Amar a lei é uma resposta de que nós aceitamos a vontade de Deus sobre nós. Amém. Porque ela é boa, ela é a melhor, ela é a mais perfeita, não há outra. Ela é inigualável, incomparável, insubstituível. Amaremos como resposta de aceitarmos esta vontade, mas não apenas de aceitarmos, de reconhecermos que ela é o que é, mas amaremos a lei como uma resposta de adequação a ela. Nós vamos nos adequar a ela. Nós vamos querer viver segundo esse padrão de Deus, esse padrão de santidade, esse padrão de coisa boa. Aqui, meus irmãos, Davi, ele nos ensina pela própria experiência dele. Ele viveu isso. Ele estava vivendo isso. Então, Davi usa as letras, as palavras, são palavras inspiradas. Não é algo projetado, engenhosamente arrumado pela sua destreza, pela sua capacidade intelectual, certamente não. Mas Davi, ele, em sua própria experiência de andar com Deus, de viver com Deus, ele nos ensina por esta experiência pessoal que a lei de Deus pode dar ao coração do homem alegria, paz, o prazer, o contentamento, a satisfação. Portanto, observe que as palavras iniciais de Davi, nesta nova sessão, nos dão esta segurança. E que segurança é esta que ele nos comunica? A segurança de que a fonte de obediência da lei de Deus, ou a fonte da obediência à lei de Deus, é o amor. Ó, quanto amo a tua lei! Ela é a minha meditação todo dia. Os teus mandamentos me fazem mais sábios que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. O que a gente ama, a gente quer ter sempre com a gente. O que a gente quer bem, a gente quer ter sempre perto da gente. Não tem como amar e dizer, quero distância. E quando a distância se estabelece, quando ela se impõe, quando ela, por algum motivo, por alguma razão, nós experimentamos um sentimento que é tão nosso, não é? Chamado de saudade. A gente tem saudade. A saudade é o querer estar junto de novo. A saudade é querer tocar novamente, é querer experimentar, é querer chegar perto, é querer perceber, sentir. A gente tem saudade de um tempo da nossa vida passada. A gente tem saudade de alguém que a gente não tem agora perto, que está morando longe. A gente tem saudade de gente que a gente não vai ver nunca mais aqui, porque já morreu. A gente tem saudade de coisas que a gente possuiu e se foram porque nos traziam alegria. Aquilo que nós amamos, a gente quer ter perto. Aquilo que a gente ama, a gente quer estar junto. Eu amo a tua lei, ó Senhor. Eu tenho os teus mandamentos comigo. A fonte da obediência à lei é o amor. E o amor é o cumprimento da lei. A lei se cumpre no amor. Nós lemos isso em Romanos capítulo 13, nesta manhã. A lei se cumpre no amor. Um e outro estão conectados, de modo que não há como amar a Deus e desprezar a sua lei, e não há como amar a lei e desprezar a Deus. Eles estão ligados. O amor a Deus nos move em querer agradá-lo. Assim como o amor aos nossos filhos nos dispõe a querer agradá-los,
O amor pela esposa nos move, maridos, a querer agradar a mulher. E o amor da mulher ao marido move essa esposa a querer trazer alegria ao marido. A essa relação, nós amamos a Deus. Você ama a Deus. Você precisa amá-lo. Você deve amá-lo. E isso deve mover o nosso coração numa dinâmica de agradá-lo. Se amamos ao Deus triuno, se amamos ao Deus da glória, conhecer sua vontade e viver por ela se tornará então a meta da nossa vida aqui nesse mundo. Se nós amamos a Deus, se você pode dizer que o ama, se você reconhece que ama a Deus, então isto deve significar que você deseja conhecer a vontade de Deus e que você deseja viver por ela todos os dias. Do contrário, nós estaremos em uma grande e perigosa contradição. Então essa é a hora do sermão em que o filme da sua vida começa a passar diante de você. As suas experiências diárias começam a rodar diante de você. Como você vive no lar, fora. Como são seus relacionamentos. Como que você decide, como que você reage, como que você responde, como que você vive. Então essa é a hora do sermão em que a gente começa a dizer assim: Senhor, eu te amo. Eu sei que eu te amo. Eu amo o Senhor, eu amo o Senhor. Mas eu também estou lutando porque eu talvez não esteja conhecendo tão bem a tua vontade, e isso é uma contradição. Eu deveria querer conhecer a sua vontade melhor, para que eu pudesse vivê-la. Não tem como viver a vontade de Deus sem conhecê-la. Eu preciso conhecer o que Deus quer de mim, para poder fazer o que Ele quer de mim, atender a Ele. A instrução a aprender é essencial para o povo de Deus. Todas as exigências da lei de Deus, todas elas, irmãos, são repletas de beleza inconfundível. Não há uma exigência de Deus, não há nada que Ele nos exija, não há nada que Ele venha requerer de nós que é feio, que é macabro, que é sombrio, que é amargo, ruim, terrível. Todas as exigências de Deus para nós são belezas inconfundíveis. E elas são belezas inconfundíveis de tal modo que quando nós desobedecemos os mandamentos, somos disciplinados, corrigidos. E ainda quando nós somos corrigidos, e ainda quando nós somos disciplinados, ainda assim, essa beleza continua ali, no seu devido lugar. Ela não muda, ela não desaparece, ela permanece ali, brilhando. Brilhando a fim de captar a nossa atenção, a fim de que nós possamos perceber a beleza daquilo que Deus requer de nós, e a gente possa ser atraído por essa beleza, e a gente também, como Davi, possa expressar toda essa paixão e dizer: ó Senhor, quanto eu amo a tua lei, eu desejo a tua lei. Nós precisamos olhar para isso, para essa beleza, mirar nela, na beleza da lei e desejá-la. Porque, meus irmãos, assim como os nossos olhos são tão atraídos pela beleza que está no mundo diante de nós, a nossa alma também é tão fortemente atraída pela beleza da lei de Deus. O que acontece aqui com Davi é que ao mesmo tempo que existe uma resposta intelectual, há uma apreensão intelectual, mental, há uma resposta afetiva do coração para com a lei. Ao mesmo tempo em que nós somos
somos capazes de intelectualmente pensar sobre as coisas de Deus. Ao mesmo tempo que nós somos capazes de responder intelectualmente com respeito à lei do Senhor, aos mandamentos de Deus, aquilo que Deus nos ensina. Nós também devemos trazer junto a essa resposta intelectual de sabermos o conhecimento de Deus, de sabermos conceituar as coisas, defini-las. Nunca foi tão urgente para a igreja saber conceituar as coisas. Porque se nós não conceituarmos corretamente à luz do conhecimento de Deus, o diabo fará isso, e ele fará isso a fim de enganar os homens, de destruir os homens. É por isso que a graça de Deus tem recebido conceitos tão abjetos, tão medonhos. E a graça de Deus, que é tão cara e tão rica, tem sido tão distribuída como uma graça vagabunda, uma graça vulgar, uma graça barata. Precisamos conceituar a soberania de Deus. O que isto é, o que isto significa e quais as implicações decorrentes disto. Porque o diabo está reconceituando a soberania de Deus em muitos círculos e as pessoas estão completamente sendo cegadas, perdendo completamente uma compreensão correta do que é a soberania de Deus. Ao ponto de que elas acreditam que Deus é soberano. E talvez eu possa apostar algum dinheiro nisso, quem sabe. Eu posso apostar alguma coisa valiosa, em que certamente todos os que se chamam cristãos e que estão povoando alguma igreja por esse país afora, nenhum deles negará que Deus é soberano. Mas ao mesmo tempo em que muitos estão concordando em termos com isto, eles estão dizendo, ok, Deus é soberano, eu acredito nisso. Mas Ele não pode fazer o que eu não deixo Ele fazer. Então nós precisamos de conceitos corretos. Nós precisamos definir as coisas, conceituá-las corretamente. Nós precisamos então de uma resposta intelectual à altura daquilo que nós ouvimos. Vocês estão ouvindo, vocês precisam pensar, vocês precisam compreender, vocês precisam responder intelectualmente. Mas nós precisamos mais do que apenas de uma resposta intelectual, tendo em vista a lei de Deus. Nós precisamos de uma resposta afetiva, de uma resposta do coração. Nós precisamos de uma resposta de amor, quanto eu amo a tua lei. Ao mesmo tempo, meus irmãos, em que a nossa mente aprende os mandamentos de Deus, ao ponto de que nós somos capazes de contá-los um a um na ordem precisa, mas ao mesmo tempo que nossa mente é capaz disso, de pensar neles, de interpretar, o nosso coração precisa estar apegado ao mandamento de Deus, querê-lo, desejá-lo, mais do que aquilo que nós consideramos a nossa vontade, as nossas decisões pessoais. Davi ama o que pensa, e ele pensa naquilo que ama. É a minha meditação todo dia, o que ele disse aí, nós acabamos de ler. Ele pensa no que ama e ele ama o que pensa. Se amamos a Deus, nós vamos pensar em Deus. Se nós pensamos em Deus, nós vamos amar a Deus. O mundo tem o poder de fascinar o homem, especialmente pelos sentidos da visão e da audição. Aquilo que
Os homens podem ver no mundo, aquilo que nós podemos ver no mundo, aquilo que nós podemos ouvir do mundo, isso tem o poder de fascinar o coração humano, de captar a atenção. Então significa que ler e ouvir acerca da palavra, da lei, do mandamento, dos preceitos do Senhor, é a forma profunda e eficaz para mantermos aceso o amor em nosso coração, o amor nutrido e fortalecido em nosso coração pela lei do Senhor. Nós precisamos ler e ouvir. Aqueles que não são capazes mais de ler, eu não posso ler, mas ainda vocês podem ouvir. Então ler e ouvir será a forma eficaz, profunda, pela qual nosso amor para com a vontade de Deus, a lei de Deus, vai ser alimentado como uma chama em nosso coração, fortalecido, é algo que vai ser nutrido dentro de nós. Quando nós nos afastamos de ouvir, quando nós nos afastamos de ler o conselho de Deus, porque você acha que Paulo disse que ele pregou todo o conselho de Deus aos coríntios? Porque você acha que Paulo empreendeu uma luta e uma batalha junto aos Gálatas pelo evangelho que ele havia pregado? Porque você acha que Judas diz que está envolvido numa batalha pela fé que de uma vez por todas foi dada aos santos? E porque João escreve em suas epístolas que ele ama a igreja porque a igreja está na verdade? Você percebe? Você pode enxergar isso e notar isso. Nós não podemos nos afastar daquilo que tem o poder de nos sustentar, e é a lei, os mandamentos, a palavra de Deus. Quando nós nos afastamos dela, quando nós deixamos de ler e de ouvir, nosso amor também vai minguando, vai murchando dentro de nós. Nosso amor por Deus vai enfraquecendo. Nós lemos a Escritura cada domingo. Nós lemos o Antigo Testamento, nós lemos o Novo Testamento à noite. Nós lemos capítulo por capítulo toda a Bíblia. E eu acredito, talvez, provavelmente, que há crentes aqui que é o único momento na semana em que eles leem a Bíblia, um capítulo todo, é aqui no culto. Isso é lamentável. Isso é triste. Você ama a Deus e ama os seus mandamentos, mas se você deixar de ler a sua palavra, e se você deixar de ouvir a sua palavra, então em algum tempo o seu amor começará a murchar. Você vai desconfiar do amor que você dizia ter por Deus. E você vai questionar, será que realmente eu amo a Deus? Nós precisamos da lei de Deus. Ela tem o poder, a lei de Deus é a palavra de Deus, e ela tem o poder de fomentar em nosso coração o amor a Deus. O amor é a fonte da obediência à lei. O mundo tem o poder de fascinar os homens. O mundo mostra coisas, e o mundo fala coisas. Quando nós estamos distantes da palavra, então aquilo que o mundo nos mostra e aquilo que o mundo nos fala começa a ganhar força, nos atrair. Você já se sentiu assim? O seu amor enfraquecido, o seu amor por Deus enfraquecido, duvidoso. Mas você se sentiu, por outro lado, extremamente atraído pelo que o mundo te mostra e por aquilo que o mundo te fala. Nós precisamos fortalecer o coração. Nós pensamos naquilo que amamos. É o que Davi ensina, não bastasse isso que ele está dizendo, meus irmãos. No versículo 98, ele diz que nós precisamos fazer assim. Aliás, ele diz primeiro que ama, que é a meditação dele, e no verso 98 ele diz que ao fazer isso ele ainda é premiado por Deus. Ele é premiado no sentido de que ele recebe sabedoria de Deus.
Ele diz: os teus mandamentos me fazem mais sábio. Eu sou premiado com sabedoria, eu sou contemplado com sabedoria. A gente precisa de sabedoria para resolver os conflitos, para saber como repreender um filho, corrigi-lo. A gente precisa de sabedoria para saber como guiar o casamento. Tem muito casamento que está sendo arrebentado, porque tem muito marido crente que não tem um pingo de sabedoria para liderar a esposa, para liderar o lar. Tem muito casamento arruinado, porque tem muita esposa crente e não tem um pingo de sabedoria para ser auxiliadora, para conduzir-o lá junto com o seu marido, ajudá-lo nisso. Sabedoria. Sabedoria para os negócios, né? Sabedoria para saber lidar com pessoas, com liderança de grupo. Sabedoria para saber liderar a igreja. Sabedoria para ouvir, para falar. A gente precisa de sabedoria. Quando nos falta sabedoria, nós capengamos, nós enfraquecemos, nós causamos mais prejuízo ainda. Então, se nós nos achegarmos à lei, se nós nos aproximarmos do mandamento, nós vamos ser contemplados com sabedoria. Quem anda mais perto da palavra, quem ouve mais a palavra, quem se alimenta mais dela, também tem a sua mente formatada, trabalhada, melhorada, suas faculdades pensantes, a fim de que ele saiba, pela sabedoria de Deus, tratar e responder uma situação e outra. Há uma sabedoria na lei de Deus. Há uma sabedoria nessa lei, nessa escritura, nessa palavra, nestes 66 livros. Há uma sabedoria de Deus que nós não poderemos encontrar em nenhum outro lugar. E se você está tentando achar uma sabedoria assim, em algum outro lugar, eu queria te ajudar a encurtar o seu esforço, o seu trabalho. Desiste, você não vai achar fora das Escrituras, fora da palavra de Deus, longe do mandamento de Deus. Davi fez dos mandamentos, da palavra, sua companhia constante. Ele fez da palavra sua companhia. Ele disse: os teus mandamentos eu os tenho sempre por perto. O que pode dar errado nisso, gente? O que pode dar de errado nisso? De fazer da palavra de Deus, da vontade de Deus, do mandamento de Deus, a nossa companhia. Calcula isso aí. Essa é uma grande exortação para que nós possamos cultivar essa relação de proximidade com a palavra do Senhor, com a lei de Deus. Meus irmãos, existe uma relação inquebrável entre o temor a Deus e a sabedoria. A palavra de Deus diz que é assim o princípio dela, temer a Deus, não é? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Significa que o temor a Deus sempre nos leva para a sua palavra. Alguém que diz temer a Deus, mas não se aproxima da palavra, alguma coisa muito errada está acontecendo. Em nós, o temor por Deus se converte em sabedoria. Lá em Deuteronômio 6, o Senhor diz que eles deviam ouvir a palavra, ouvir a lei de Deus, os mandamentos de Deus, para que eles aprendessem a temer o Senhor. Não há como aprender o temor de Deus se não ouvirmos a lei dele. Spurgeon, comentando, disse que os mandamentos eram o livro do salmista. Os mandamentos, a palavra, é o livro de Davi, mas Deus era o mestre de Davi. A letra pode nos levar a conhecer, disse ele, mas somente o Espírito de Deus pode nos tornar sábios. Veja, no verso 99, ele diz: compreendo mais que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Eu compreendo mais do que os que me ensinaram alguma coisa. Quando Davi ele diz isso aqui,
que ele compreende mais do que todos os professores dele, do que todos os mestres dele. Duas coisas possíveis podem estar sendo ditas aqui. Uma e outra faz sentido. A primeira delas é que, embora aqueles que nos possam ensinar em algum momento, embora eles sejam importantes em nosso processo de aprendizado, de desenvolvimento, de crescimento, embora nós possamos ter mestres que nos ensinem, eles não são infalíveis. Nenhum deles é. Nenhum. É um erro grotesco quando nós nos colocamos em tão grande admiração daqueles que nos ensinam. Quando nós estabelecemos um nível de admiração, não é errado admirar aqueles que nos ensinam. Não estou dizendo isso. Mas até no admirar alguém que nos ensina algo bom, que traz alegria e paz e edificação, há um limite nisso. Porque quando nós perdemos esse limite da admiração, nós meio que estabelecemos aqueles que nos ensinam como ídolos nossos, ídolos da nossa própria casa. E isso é muito perigoso. Então eu preciso saber distinguir entre a admiração legítima, boa, de uma paixão idólatra. Ainda que seja verdadeiro que outros possam nos ensinar e eles sejam mestres da nossa mente e do nosso coração, nós devemos saber que eles não são infalíveis, meus irmãos. Se Davi está dizendo isso aqui no verso 99, então ele quer que nós saibamos que os mestres dele haviam estacionado, não progrediram no conhecimento e na sabedoria. Então ele está dizendo: eu, por outro lado, avancei, eu continuei. O discípulo foi além do mestre. Eu fui mais longe do que os meus professores. Eles pararam em algum momento. Você sabe, eu já vi gente que era mestre por excelência. Gente que em algum momento da vida foi, assim, muito preciso no ensino das coisas de Deus. E dava gosto ouvir essas pessoas. Mas em algum momento essas pessoas, esses mestres, estacionaram, pararam, eles caíram, eles fracassaram, eles não progrediram, não continuaram, não avançaram, enquanto aqueles que foram em algum momento edificados, instruídos, como Davi, eles os superaram. Eles foram além, eles prosseguiram. Perseverança. Perseverança. Mas a segunda possibilidade para o que Davi está dizendo no verso 99, quando ele diz: eu compreendo mais do que todos os meus mestres. A segunda possibilidade do que ele pode estar dizendo aqui, afinal, é que ao falar assim, ele esteja dizendo para nós que, embora Deus faça uso do serviço de pessoas, embora Deus use homens para ensinar outros homens, embora Deus use pessoas para ensinar outras pessoas, ainda assim, contudo, Ele mesmo, o Senhor, será sempre o mestre por excelência. Ele será sempre o principal de todos os mestres, o mestre dos mestres. E eu acho interessante essa perspectiva, essa possibilidade. Principalmente se nós entendermos que quando nós estamos sendo fiéis à palavra de Deus, comprometidos com ela, em trazê-la com fidelidade aos ouvidos, então nós sabemos que Deus está nos ensinando de fato por meio de instrumentos nas mãos dele. Somos então como instrumentos nas mãos do Redentor para edificar o povo que pertence a ele, para abençoar o povo que é dele. Então ele está nos ensinando. Ele é o principal dos mestres. Eu espero que ele esteja fazendo isso nessa manhã conosco. Eu espero que ele esteja fazendo exatamente isso com vocês. Então Davi, no verso 100, ele vai dizer: eu sou mais prudente do que todos os idosos. O pessoal mais idoso nessa hora aqui, né? Torce o bico. Davi está dizendo: eu sou mais prudente, mais sábio do que os idosos, porque eu guardo os teus preceitos.
A idade, meus irmãos, avançada não é sinônimo de sabedoria. Tem muito idoso, muito sábio, mas tem muito idoso, muito tolo. Então, idade avançada não é sinônimo de sabedoria, de prudência. Você sabe que a vaidade humana ela se manifesta de muitas formas. Paulo, quando escreve a Timóteo, ele diz que ninguém desprezasse a juventude de Timóteo, a mocidade de Timóteo. Timóteo era um jovem pastor. Há uma vaidade nos idosos de se sentirem assim, de acharem que chegaram ao ápice de toda prudência e sabedoria e que ninguém lhes pode ensinar nada. Você já parou para pensar que a vaidade dos jovens, por vezes, ela se manifesta em pensarem eles que sabem tudo sobre a vida? Você que já foi muito jovem, você que já foi jovem, você que já não é tão jovem, mas você consegue se lembrar que quando você era jovem, você sofria dessa vaidade, que é típica dos moços, típica dos jovens, pensarem que eles já sabem o que é a vida. Não aceita conselho dos mais velhos sobre relacionamento, porque eles sabem o que é relacionamento. Relacionamento, né? Coisas do coração, tem arrebentado tantos jovens. As moças, então, meu Deus. E os jovens, às vezes, eles dizem assim, olha, não precisa de conselho, não se mete, eu sei o que eu faço. Então, a vaidade do jovem se manifesta muitas vezes assim, em achar que eles sabem o que é a vida. Não sabem nada. Mas não sabem nada o que é vida. Você sabe como é que eu testo um jovem vaidoso, soberbinho, e acha que sabe o que é a vida? A melhor forma prática de testar é levá-lo no supermercado para fazer a compra do mês. Sabe o que é a vida? Sabe já o que é a vida, filho? Sei, pai. Pronto, toma o carrinho, vai fazer as compras do mês. E o dinheiro? Não, tu te vira, você sabe o que é a vida. Passa no caixa, resolve o teu problema. No caixa do supermercado, muito jovem descobre que ele não sabe nada do que é a vida. Ou então você pega aquele monte de boleto no começo do mês. Você sabe o que é a vida? Você toma, o que é a vida? Já sabe bem o que é a vida. Não é? Então tem algumas maneiras muito práticas da gente testar os jovens que acham que não precisam aprender nada com ninguém, ouvir ninguém, que eles já sabem o que é a vida. Mas a vaidade dos velhos é algo um pouco diferente. A vaidade dos velhos é achar que eles não podem aprender nada com alguém que é mais novo do que eles. Está pensando que é quem para me ensinar? Olhem as minhas cãs, os meus cabelos brancos, alvos. Olhem as minhas rugas. Já passei por muita coisa. Experiência é carteirada, né? Para soberba, né? Tá, eu sei. Enquanto um acha que aprendeu tudo na vida, o outro que... eu não preciso aprender nada, que eu já aprendi, foi tudo. Então, a vaidade dos velhos se manifesta às vezes assim. Não querer, não aceitar que alguém mais jovem, mais moço, pode ensinar alguma coisa boa, verdadeira e útil. Veja, meus irmãos, conhecimento da lei de Deus foi o conhecimento da lei que fez Davi capaz. A lei o capacitou a reconhecer o caminho bom em distinção do caminho mau. A saber o que Davi está dizendo quando ele conecta isso aos idosos, versos 101 ao 100. Ele está dizendo, olha, quando aquele idoso que deixou de aprender, que acha que já sabe tudo, e não avança, e eu, por causa da lei, estou aprendendo e sendo mais prudente, e essa sabedoria produz na vida de Davi a capacidade, que diz o verso 101, de saber
desviar o pé do caminho mau. Saber fazer escolhas, saber tomar direção, desviar os pés das veredas tortuosas. Salmo 139, verso 24. Deus, ele diz que Deus, ele pede que Deus o examine e veja se há caminho torto nele, para que Deus o guie pelo caminho eterno. Versículo 101 está nos lembrando que não podemos servir sinceramente ao Senhor se não desviarmos os nossos pés do mau caminho. Não dá para ser crente Raimundo, pé na igreja, pé no mundo. Não é bullying com Raimundo. É só sei lá, alguma coisa aí. É um adágio aí. Então não dá para ser um crente lá e cá, igreja e mundo, mundo e igreja. Não dá para servir sinceramente o Senhor sem desviarmos os pés do mau caminho, do caminho largo. Isso fala a nós de um padrão de vida que está firmado em obediência a Deus. Há um padrão de obediência, de santificação, que se opõe à impiedade. Por isso ele diz no verso 102, não me distancio, não me aparto dos teus juízos. Eu não me distancio deles. E nos versos 103 e 104, Davi ele termina dizendo que os juízos de Deus o alimentam, são doces ao meu paladar. Por que ele diz que são doces? Porque ele põe na boca. Olha a imagem. Eu sou chato com gente que nunca comeu uma comida, olha e diz assim, eu não quero, não como não presta, não. Rapaz, olha que interessante, o que é isso aí? Isso é tal coisa. Não como não. Já comeu? Não. Já provou? Não. Para mim, todo mundo que diz que não come o que nunca provou e nem se dispõe a provar, tem algum problema. Pode ter, a não ser, aí eu vou abrir uma ressalva, uma exceção. A não ser que seja um trem, um troço, alguma coisa visualmente muito feia, muito assim, que aí já causa uma repulsa, e aí a repulsa visual já trava a disposição, né? Eu sei que há uma conexão. Por isso que quem mexe com culinária e gosta de comida, sabe que a beleza de um prato, né? As cores, o formato, a culinária, a cozinha, ela não lida só com sabores, não é? Com o olfato, o cheiro e a beleza de um prato. Estão conectados. O que você vê, o que você sente no cheiro, isso se conecta ao que você prova. É a mágica da culinária, da cozinha, da comida. Nossa, já estou com fome. Eu estou com vontade de almoçar, gente. É maravilhoso isso, né? Então veja que coisa. Então, tirou o aspecto horroroso, feio. Não está feio. Também não está fedendo. Não, mas eu não como não, porque eu nunca comi e não gosto. Então você tem problema. Você tem que comer, provar, para dizer gosto ou não gosto. Faz sentido ou não faz? Faz sentido? Faz. Muito sentido. Né? Davi, ele prova. Há uma experiência. Como é que você vai saber que é doce se você não provar? Quer dizer, então, que ele se alimentou da palavra. A palavra é doce, um paladar doce. Eu comi, eu me alimentei. Ele sentiu, então, prazer. Não é uma relação servil, esvaziada de afeição. É uma relação de paixão. Prazer, a lei de Deus gera prazer no coração. A palavra de Deus é doce. Isto é, ela produz contentamento no coração, ela satisfaz a alma, ela nos leva a uma vida de santidade prazerosa. Que nós possamos então encontrar verdadeiramente alegria na palavra, na lei de Deus, em seus mandamentos. Eles não são penosos à alma. Não. E que a conversão genuína possa se revelar, trazendo como evidência o desejo de estar perto da palavra de Deus e
e a expressão da alegria, de aceitação e de conformação. Lembrando aqui daquela experiência de quando Deus inaugurou o altar lá no tabernáculo, na tenda do encontro, nos dias de Moisés e Arão, e ele acendeu o fogo daquele altar do céu. Ele fez isso. Mas ele disse a Arão: Arão, você e seus filhos devem colocar madeira todo dia aí, todo dia madeira, para que esse fogo que eu acendi não se apague. Para que o fogo nunca se apague. Sabe, Deus iniciou em nós algo maravilhoso um dia. Ele abriu os nossos olhos para contemplar a maravilha da lei dele, a maravilha da palavra dele. Ele nos deu a provar os efeitos da sua palavra no nosso coração, nos transformando, nos inclinando, nos dispondo a Ele e à vontade dEle. Mas Ele agora nos diz que nós devemos alimentar esse fogo, colocar lenha nesse altar, que nós devemos então trabalhar para que o fogo não apague. Isto é uma metáfora para que a gente possa estar apegado à lei, amando a lei, próximos da palavra, aprendendo a palavra, alegrando o nosso coração na palavra, experimentando o prazer que ela pode gerar em nós, à medida que nós nos apropriamos dela, que nós nos identificamos com ela, que nós a experienciamos na nossa vida diária, contínua, como um fogo que não deve ser apagado, a palavra alimentando o nosso coração, produzindo o calor da paixão, do amor, e que nós possamos, como Davi, dizer: eu amo, ó quanto eu amo a tua lei, ó Senhor. Amém. Nós vamos agradecer a Deus orando. Vamos ficar de pé. Pai querido e amado, nós louvamos o teu nome. Muito obrigado pela tua lei tão preciosa, por tua lei tão rica, tão maravilhosa para nós. Que o nosso coração encontre dia após dia, Senhor, alegria na tua lei. Que nós possamos desfrutar dela todos os dias. E que assim, Senhor Deus, nos tornando mais sábios, mais experientes, nós possamos também te servir melhor, servir o melhor ao nosso próximo, servir melhor no teu reino. Portanto, nós te agradecemos. Guarda-nos, sê conosco. É a nossa oração, a fazemos no nome de Jesus. Amém.